A viagem pelo centro da Espanha começa na cidade histórica de Morelia. De lá, segue para oeste e visita Valdelinares, o povoado mais elevado da Espanha continental. Continuando a oeste rumo às montanhas, encontra-se a cidade isolada de Albarracín, que foi uma fortaleza dos mouros no século XII. Na região central da Espanha, existem muitos castelos espetaculares e interessantes. O Castelo de Belmonte foi abandonado no século XVII e transformado numa mansão no século XIX. Um dos destaques da região de La Mancha são os moinhos de vento brancos, e um dos melhores lugares para vê-los é Consuegra. Ao oeste fica Guadalupe e o Mosteiro de Santa Maria, uma das construções mais sofisticadas da Espanha e patrimônio mundial da Unesco. A viagem termina em Mérida, com suas incríveis ruínas romanas. Morelia é uma antiga cidade murada localizada no topo de uma colina na província de Castellón, com uma história que data dos primeiros iberos, que foram sucedidos por invasores gregos, romanos, visigodos e mouros. Agora, Morelia é um destino turístico e tem muitas construções históricas. Um dos destaques é o Castelo de Morelia. Devido à sua posição estratégica, ele foi disputado durante séculos, até a Guerra Civil Espanhola dos anos 1930. A cidade é cercada por muralhas de castelo, dando à população uma medida de segurança em períodos perigosos. Dentro das muralhas, há uma bela igreja, um convento e muitas casas antigas de pedra pintadas com cal, com telhados rústicos com cor de terracota. Mas outro tipo de perigo muito mais letal surgiu no fim do século XVII. Morelia foi muito afetada pela peste negra. Depois de 20 anos de sofrimento, os cidadãos resolveram comprar uma imagem da Virgem Maria. A população fez procissões com ela pelas ruas e dizem que a peste desapareceu imediatamente da cidade. Para comemorar, o Festival Sexeni é realizado a cada 6 anos, com danças antigas em homenagem à Virgem. Esta cidade magnífica é considerada uma das mais bonitas da Espanha. A viagem percorre o centro da Espanha desde Aragão, passa por Castela Mancha e chega à Extremadura. No verão faz muito calor e os rios secam, virando caminhos trafegáveis até voltar a chover. Dom Quixote, romance do século XVI escrito por Miguel de Cervantes, faz uma descrição desta área. A história conta as aventuras de um nobre que lê tantos romances de cavalaria que perde o juízo e decide percorrer a região a cavalo para levar justiça ao mundo. Atualmente, motoristas cuidadosos também podem se aventurar nas fantásticas estradas das montanhas ou por quilômetros de estrada de chão para quem curte off-road. Adiante está o vilarejo mais elevado da Espanha continental, Valdelinares, com pouco menos de 2.000 metros de altitude. Ele sobreviveu até a modernidade porque, no inverno, a área é muito boa para esquiar. E ao contrário de muitos dos resorts de esqui maiores, este vilarejo oferece hotéis e restaurantes pequenos e aconchegantes. No verão, também atrai muitos trilheiros e montanhistas. O segredo de Valdelinares é a combinação perfeita de paisagens naturais magníficas e da beleza antiga do passado histórico da cidade, que sobreviveu relativamente inalterado por centenas de anos. Descendo as montanhas está a cidadezinha de Mora de Rubielos, dominada por seu castelo imponente, fruto da arquitetura gótica mediterrânea e um dos mais bem preservados no Reino de Aragão. Ele foi construído no século XIV e tem paredes de 25 metros de altura, que chegam a ter 5 metros de espessura. Por fora, parece uma fortaleza militar, mas por dentro é um palácio grandioso. Ao longo dos séculos, ele foi usado como igreja e convento.
foi vítima de um incêndio destrutivo e finalmente restaurado nos anos 1970. Talvez o acontecimento mais triste da história de Mora de Rubielos tenha sido durante a Guerra Civil dos anos 1930, quando, traídos por informantes e capturados, mais de 50 voluntários republicanos foram executados pelo Exército Nacionalista do ditador General Franco. A Espanha é a segunda maior produtora de energia eólica do mundo, depois da China. Em 2009, o vento superou o carvão, correspondendo a 20% da produção de energia do país. Isso provocou uma grande diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Atualmente, cerca de 10 milhões de lares são abastecidos por usinas eólicas, como esta, na Serra de Albarracín. No meio das montanhas está a cidade de Albarracín, considerada uma das mais bonitas da Espanha. Foi sugerida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Este lugar é capaz de transportar o turista de volta para a Idade Média, na época da Reconquista da Espanha, quando as forças cristãs expulsaram os mouros do país. O nome é uma homenagem à família Banu Hazim, que governou a área no período do domínio muçulmano. Foram eles que construíram a fortaleza de Alcázar e a torre no século X. Depois da Reconquista, os reis de Aragão concluíram as muralhas do castelo que cercavam a cidade, e dentro delas existe um lugar rico em história e que exibe suas muitas influências culturais. Esta é a região de Castela Mancha, onde fica a cidade de Belmonte e seu castelo histórico. Esta fortaleza magnífica foi construída no século XV numa mistura de estilo gótico e mouro. O castelo tem um formato pentagonal peculiar e 6 torres redondas. Dentro dele há um pátio triangular. Ele ficou praticamente abandonado entre os séculos XVII e XVIII e no início do século XIX estava quase em ruínas. Ele foi herdado pela imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que iniciou um amplo projeto de restauração até a queda do Segundo Império Francês em 1870. Então, o castelo voltou a ser negligenciado. Mas nem tudo estava perdido, pois os descendentes da imperatriz, donos do castelo, iniciaram um grande programa de restauração em 2010 e o abriram ao público. Uma das imagens mais icônicas de toda a Espanha são os moinhos de vento brancos de La Mancha. Eles foram introduzidos no século XV por um cavaleiro que tinha voltado das cruzadas. Ele tinha percebido que estas máquinas, que usavam o vento para moer milho, ajudariam os moleiros locais a serem mais eficientes. Moinhos de vento como este continuaram em uso até o início dos anos 1980. Os melhores exemplos de moinhos de vento espanhóis restaurados estão aqui, em Consuegra, onde há muitos moinhos alinhados ao longo da colina, perto do castelo antigo. Eles ganharam fama no século XVI, quando Dom Quixote foi publicado. Em sua loucura, o cavaleiro pensou que os moinhos fossem gigantes e os atacou com a lança dele. Ainda existem 12 dos 13 moinhos originais, e cada um recebeu o nome de um dos personagens do livro de Cervantes. Operar o moinho era difícil, pois os moleiros tinham que carregar sacas de grãos pesando 60 ou 70 quilos até o último andar. Depois, eles viravam as velas de frente para o vento e despejavam o grão nas mós giratórias. Consuegra também tem uma praça de touros. A Espanha sempre foi famosa pelas touradas e poucos lugares no país não têm uma praça de touros. A tourada é considerada um esporte nacional. A prática teve origem em 711 d.C., quando a primeira tourada ocorreu em homenagem à coroação do rei Afonso VIII.
Estima-se que todos os anos, cerca de 24 mil touros sejam mortos diante de uma plateia de 30 milhões de pessoas. Mas nem todos os espanhóis concordam com esse esporte ou gostam dele. As touradas estão proibidas na Catalunha, uma das regiões da Espanha, e é provável que outras sigam o mesmo caminho. Além disso, o aumento das objeções no mundo todo só faz mais pressão para que a prática seja proibida de vez. O cultivo de frutas na região de La Mancha é muito comum, e as diferentes árvores frutíferas formam desenhos nos campos. Porém, a viticultura é a principal indústria agrícola. Na verdade, corresponde a uma grande parte da economia espanhola, e o país tem mais de 1 milhão de hectares de vinhedos. Então, é o mais plantado do mundo, mas está em terceiro em termos de produção. Em parte, isso se deve ao baixíssimo rendimento das vinhas antigas, plantadas com muito espaçamento no solo seco e infértil de muitas regiões vinícolas da Espanha, especialmente aqui, na área central. Num morro alto, perto de Aldeia del Rei, ficam as ruínas da fortaleza Calatrava la Nueva. Calatrava era o nome árabe do castelo original recuperado dos mouros em 1147, durante o período da Reconquista, quando as forças cristãs lutaram contra os mouros para recuperar a terra natal delas. Foram fundadas ordens militares como a dos Cavaleiros Templários, e os homens podiam realizar o voto de guerra perpétua contra os mouros. Então, no século XII, o castelo passou a abrigar um grupo de monges guerreiros. No entanto, nem os templários conseguiram manter Calatrava. Então, o abade de um mosteiro cisterciense se ofereceu, acompanhado de um exército de monges soldados, para retomar o castelo, que então passou a ser a sede da Ordem de Calatrava. A igreja ainda existe, iluminada por uma rosácea imensa. É provável que ela tenha sido construída por prisioneiros mouros, assim como grande parte do castelo quando foi ampliado. Como ocorre com a maioria dos castelos, ele foi perdendo importância. Apesar de a ordem ter continuado com o castelo, ele foi abandonado depois da desamortização de 1835. Agora, os turistas podem voltar no tempo, até um período de guerras santas e da fundação da Espanha moderna. Agora a viagem segue para o Nordeste e para a região de Extremadura, passando pelo reservatório de Sihara. Este lago enorme, que fornece água para a região, foi criado em 1956 por uma barragem ao longo do rio Guadiana. O reservatório, que tem 45 quilômetros de extensão, está enchendo aos poucos desde então e ocupa uma área de pouco mais de 6.500 hectares. É uma enorme área recreativa e, no verão, é um lugar muito bom para nadar e passear de barco, além de atrair muitos pescadores que tentam pegar lúcios, bagres e black bass. Pessoas de toda a Europa vêm aproveitar a pesca. O reservatório fica dentro dos 25 mil hectares da Reserva Regional do Sihara, onde os trilheiros podem ver cervos, javalis, lontras, linces, cegonhas pretas e águias. Nas montanhas está um dos mosteiros mais importantes da Espanha e um patrimônio mundial da Unesco: Santa Maria de Guadalupe. Este prédio impressionante exibe 4 séculos de arquitetura religiosa espanhola. Também simboliza 2 eventos importantes da história mundial que ocorreram em 1492: a reconquista da Espanha pelos reis católicos e a chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Colombo era muito devoto da imagem da Virgem de Guadalupe, que era tão venerada no século XVI que foi transformada em padroeira de todos os territórios da Espanha no Novo Mundo.
Quando voltou da primeira viagem, Colombo fez uma peregrinação até aqui em agradecimento por ter regressado são e salvo. A ilha de Guadalupe recebeu o nome desta cidade. Reza a lenda que o mosteiro está localizado no lugar em que a Madonna Preta foi encontrada por um pastor no início do século XIV. Ela tinha sido escondida na margem do rio anos antes por cristãos que fugiam dos muçulmanos. Feita de cedro, ela escureceu na água. No local, foi construída uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. O rei Afonso XI invocou Santa Maria de Guadalupe numa batalha contra os mouros e, depois de vencer, disse que foi obra da Virgem, declarou a Igreja de Guadalupe um santuário da realeza e conduziu um amplo programa de reconstrução. Agora, o mosteiro está sob os cuidados de 9 monges franciscanos e continua sendo um dos locais de peregrinação mais importantes da Espanha. O prédio é uma maravilha arquitetônica de relevância mundial e é repleto de tesouros históricos. A oeste de Guadalupe e do outro lado de uma cordilheira fica a cidade de Trujillo. A cidade antiga tem várias construções medievais e renascentistas. Muitas foram feitas ou aprimoradas pelos conquistadores, aventureiros que saíram em busca de territórios no Novo Mundo para a Espanha. Um deles, Francisco Pizarro, nascido aqui, conquistou o Peru para a Espanha em 1532. Há uma estátua equestre dele na Plaça Maior, que é a praça principal. O castelo é o ponto mais elevado de Trujillo. Foi construído no século XIII no lugar de uma antiga fortaleza árabe do século IX ou X. As torres quadradas, típicas da arquitetura militar islâmica, foram incorporadas ao castelo mais novo. Ele é composto por 2 partes: o pátio principal e a Albacara, um cercado fortificado para abrigar a população caso a cidade fosse atacada. Ao norte fica a cidadezinha de Hervás. O destaque dela é o lotado bairro judeu antigo. Estas ruas estreitas ofereciam sombra no calor intenso do verão e talvez até uma brisa, já que estas 2 moças tentam se refrescar. As casas são de adobe, um tipo de barro, em estruturas de castanheira. Quando vistos de cima, os telhados cor de ferrugem cobertos de telhas árabes criam um desenho quase abstrato de formatos maravilhosos. A viagem agora segue para o sul e atravessa o rio Tejo, o mais longo da Península Ibérica. A maior parte dele, 716 quilômetros, se encontra na Espanha. Muitas represas e reservatórios foram criados ao longo do curso do rio para fornecer água potável para boa parte do centro da Espanha. Em 2006, o Tejo ganhou uma nova ponte. Com uma técnica interessante, toda a extensão de cada metade do vão foi construída verticalmente em cima dos píeres do alicerce, baixada com cuidado por cima do rio e coberta numa manobra muito bem planejada. A cidade de Cáceres foi fundada pelos romanos em 25 a.C. O centro histórico ainda tem as muralhas antigas, que encerram uma cidade medieval sem sinais de modernidade. Foi por isso que, em 1986, a cidade foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Ela oferece uma combinação praticamente inalterada de arquitetura romana, moura, gótica do norte e da Renascença italiana. Cáceres ainda tem 30 torres do período islâmico, e elas se destacam nas estreitas ruas de paralelepípedo que se contorcem e sobem entre muros antigos de pedra, contornados por palácios, mansões, arcos e igrejas. Protegidas pelas muralhas,
a cidade resistiu quase intacta desde seu período de esplendor no século XVI. 13 quilômetros para o sul, fica o Castelo de Montanches, com sua posição estratégica incomparável. Esta fortaleza importante teve origem no período romano. Depois, ela foi reconstruída pelos invasores mouros por volta de 700 d.C. Durante a reconquista cristã da Espanha no século XIII, o castelo foi ampliado e ganhou até muralhas novas. Como muitos dos castelos mostrados nesta viagem no século XVII, ele estava em ruínas. O combustível está acabando. É hora de parar no aeroporto de Talavera. Talavera foi o nome dado à Batalha de 1809, quando o exército anglo-hispânico venceu os franceses sob o comando do Duque de Wellington e do general Cuesta. Agora, é mais provável que a batalha seja com incêndios florestais nos meses de verão, quando estes aviões decolam em minutos. A última parada da viagem é Mérida, a cidade espanhola que preserva mais monumentos romanos antigos importantes. Em 25 a.C., quando a cidade foi fundada, ela foi chamada de Emérita Augusta, em referência aos veteranos do exército do imperador Augusto. Ela foi projetada para proteger uma passagem e uma ponte no rio Guadiana. Mérida acabou sendo uma das cidades mais importantes do Império Romano. A ponte está entre as mais longas do Império Romano, com 721 metros de extensão. Foi usada com frequência até 1991, quando passou a ser só para pedestres. Perto da ponte, fica Alcazaba, uma fortificação muçulmana do século IX. O Templo de Diana está localizado no que era a parte central do Fórum Romano, que concentrava os prédios administrativos da cidade original. A preservação do templo provavelmente se deve ao fato de ele ter sido incorporado a um palácio do século XVI. As colunas coríntias do templo continuam de pé na formação retangular original. O circo romano foi inspirado no Circo Máximo de Roma e era usado para a corrida de bigas. No auge, a plateia chegava a 30.000 espectadores. Com a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo na Espanha, o circo foi mais usado do que as outras estruturas romanas de Mérida, já que a corrida era considerada menos pecaminosa do que os outros espetáculos romanos. O anfiteatro elíptico foi construído por volta de 8 a.C. para a realização de lutas de gladiadores e combates entre feras ou homens e feras. Tinha capacidade para 15.000 pessoas, com lugares especiais para a elite dominante. A arena coberta de areia no meio antes tinha uma fossa bestiária embaixo dela. Tratava-se de um conjunto de gaiolas cobertas com madeira e areia, onde os animais ficavam antes de serem soltos na arena por alçapões. Perto dali fica o teatro, que foi construído por volta de 15 a.C. e alterado nos 300 anos seguintes. O projeto segue as regras estabelecidas pelo arquiteto Vitrúvio e corresponde ao típico modelo romano. Tem semelhanças com teatros na Tunísia, na França e na Itália, mais especificamente em Pompeia e Roma. Depois da queda do Império, o teatro foi deteriorando e ficou soterrado até o fim do século XIX, quando as escavações começaram. Estas ruínas romanas clássicas são de importância global e foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.